Hora informativa. Companhias do Grupo SATA com lucro de 7,2 milhões de euros no terceiro trimestre de 2022. Chega a Açores, questiona o Governo sobre a aquisição de viaturas elétricas. O Parlamento Regional aprova anteproposta de lei para subsídio de insularidade a forças de segurança. A melhor informação no RCA é uma oferta de Atlantis Mediação de Seguros. No Largo de São Bento, número 2. Atlantis Seguros. Quem conhece, confia. Olá, muito boa tarde. A Azores Airlines e a SATA Air Açores obtiveram um lucro de 7,2 milhões de euros no terceiro trimestre, atribuindo o Grupo SATA estes resultados inéditos aos fortes desempenhos comercial e operacional das duas companhias aéreas. Num comunicado divulgado esta quarta-feira, o Grupo SATA avança que a Azores Airlines registrou um resultado líquido de 3,3 milhões de euros de julho a setembro, enquanto a SATA Air Açores registrou um lucro de 3,9 milhões de euros. No trimestre em análise, a Azores Airlines transportou 421 mil passageiros, mais 25,7% do que os 335 mil transportados em 2019. Segundo a companhia, os resultados continuaram a ser fortemente impactados pela conjugação do aumento de preços dos combustíveis com a desvalorização do euro face ao dólar. Num período marcado pelo aumento da mobilidade interilhas, que exigiu a introdução de uma nova aeronave Dash Q400 para responder ao aumento da procura, a SATA Air Açores transportou 336 mil passageiros, mais 19% do que os 283 mil de 2019. O comunicado acrescenta que, no global, apesar dos fatores adversos, a recuperação da SATA está em linha com o traçado no plano de reestruturação aprovado pela Comissão Europeia. O deputado independente no Parlamento açoriano que votou a favor da taxa turística regional revelou ter apresentado uma proposta de alteração ao diploma para suspender durante 2 anos o pagamento previsto a partir de janeiro. Carlos Furtado explicou que a proposta de alteração ao Decreto Legislativo Regional, aprovado em abril, já deu entrada nos serviços da Assembleia Legislativa Regional, com o pedido de encurtamento do prazo para ser discutido em comissão, tendo em vista travar a medida antes da entrada em vigor, em janeiro de 2023. Carlos Furtado explicou que pretende dar resposta a algumas das críticas feitas à proposta aprovada, nomeadamente pelos municípios. Quanto à suspensão, a proposta propõe que seja até 31 de dezembro de 2024. A criação de uma taxa turística nos Açores foi aprovada em abril no Parlamento Regional com 28 votos a favor do deputado do PAN, autor da versão inicial do documento, do PS, do BE e do deputado independente. O deputado da Iniciativa Liberal do Chega e as bancadas dos partidos do Governo, PSD, CDS e PPM, que somam 27 parlamentares, votaram contra a cobrança de €1 diário até ao máximo de €4 a partir de 2023. Atualmente, para o deputado independente, acrescentar uma taxa turística às atividades do setor pode criar uma imagem que pode provocar a rejeição do público-alvo para com os Açores. O deputado do Chega no Parlamento açoriano questionou esta quarta-feira o Governo Regional sobre os apoios à aquisição de viaturas elétricas para as famílias açorianas. José Pacheco alertou que existem poucos pontos públicos de carregamento elétrico, o apoio governamental à aquisição de viaturas elétricas diminuiu e sai muito mais caro comprar um carro elétrico do que um tradicional carro de combustão. Andamos há décadas a marcar passo, mas há décadas. Quanto à mobilidade, o que é importante aqui saber é os pontos de carregamento são meia dúzia. Se todos fôssemos comprar um carro, os que estamos aqui sentados, tínhamos que fazer fila, como já se vê em muitos sítios. O apoio à aquisição das viaturas elétricas, que já baixou o valor. Hoje uma viatura elétrica já não é, enfim, aquela distância que havia do início, até porque, contas bem feitas, sai muito mais barato ter um carro elétrico num espaço temporal, porque poupa-se uma série de coisas, desde as mudanças de óleo, etc. Nós temos que firmar aqui um compromisso com isto, com as novas energias. E este compromisso tem que ser feito pelo Governo Regional. Tem que dizer, a partir de agora, o nosso foco é isto. É cada vez mais nós acabarmos com a mobilidade, combustíveis fósseis. Eu vejo, nós dependermos daquilo que são os apoios comunitários. E a minha pergunta é,
O Governo Regional pretende fazer daqui para a frente como compromisso na aquisição de viaturas elétricas. Se este é o caminho, o que é que o Governo Regional pretende fazer? Muito obrigado. Ora, por seu lado, a Secretária Regional com a tutela salientou que os investimentos têm sido feitos à medida das possibilidades. Obviamente que eu acompanho naquilo que nós gostaríamos de fazer, andar mais rápido, dependermos menos de energias fósseis, termos mais capacidade de produção de energia e de eletricidade de fontes renováveis. Mesmo assim, gostava de dizer que neste momento as fontes renováveis de produção de eletricidade, nós temos eletricidade produzida por fontes renováveis da ordem dos 40% em toda a região. Se formos a São Miguel, temos muito mais do que isso, porque exatamente a geotermia tem um peso muito superior na Ilha de São Miguel em termos relativos, do que quando se reparte pelas ilhas todas, o valor relativo passa para 40%. Isto só para dizer que os investimentos têm sido feitos à medida das possibilidades e também da extração do fluxo possível. É verdade. A terceira tem uma experiência que está a desabrochar, estão em ponderação relativamente a alguns furos, mas também em São Miguel nós sabemos bem que o início da geotermia teve essas contingências de crescimento e, portanto, não se pode desistir, ou não se deve, tudo depende da ponderação técnica que é feita, obviamente, mas isto é um processo. E esse processo tem vindo a seguir, concordo, gostaríamos todos que fosse mais rápido, mas mesmo assim não são muitas as regiões insulares, periféricas, com sistemas elétricos pequenos e independentes como nós temos, que dependem já de 40% de energia renovável. Berta Cabral, Secretária Regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas. O deputado do PAN, Pedro Neves, foi o proponente de uma sessão de perguntas no âmbito do setor energético feitas ao Governo Regional, onde o próprio alertou que é preciso mais em matéria de renováveis para a região não estar dependente de terceiros. Não é só os constrangimentos existentes por causa da guerra e devido ao abastecimento ou à falta de aprovisionamento dos combustíveis fósseis que nós temos que olhar para as energias renováveis. Basta olhar para o programa eleitoral do PSD em 2020, eu conheço bastante bem porque estive a ler, além de que verifiquei que havia, obviamente, uma temática que era extremamente importante, que era tudo muito digital e tudo muito energia renovável, mas a Sra. Secretária está-me a dizer, à partida que só agora com os constrangimentos é que vai haver um investimento cada vez maior, porque basta olhar para os orçamentos, o primeiro orçamento, e não havia, assim, uma robustez tão grande da energia renovável. Não é só por causa da guerra, é mesmo porque a gente precisava bastante antes, porque senão estamos, obviamente, dependentes de terceiros relativamente aos combustíveis hidrocarbonetos. E isso, estarmos completamente dependentes de terceiros, sem dúvida que retira-nos, obviamente, um pilar dos mais importantes, que é a nossa autonomia. Por seu lado, a Secretária Regional com a tutela relembrou que o Governo Regional não tem estado parado e elencou os programas e projetos em andamento. É preciso acelerar, é preciso fazer mais, mas nós também não temos estado parados. É preciso lembrar que a questão do Curvo com os sistemas que se fez de autonomia financeira e eletrificação. A questão da Graciosa, que é um modelo, a ilha modelo, com vários investimentos ao nível com programas financeiros, de incentivos e de apoio do LIFE e PECLIMAX. Temos os investimentos da EDA em termos de energias renováveis, que neste momento tem previsto até 2026 um programa de investimentos de 180 milhões de euros, só em energias renováveis. Portanto, há aqui um trabalho a fazer e que está a ser feito, mas que obviamente não aparece nem dá resultados no dia seguinte. 180 milhões de euros é de facto um investimento muito robusto e a EDA é de facto o braço armado do investimento em energias renováveis. O Governo Regional cria as políticas, o Governo Regional tem alguns programas, mas a verdade é que nós temos uma empresa de eletricidade que é quem faz o grosso dos investimentos em energias renováveis na nossa região desde sempre. Não agora, mas desde sempre. E, portanto, ou com protocolos com o Governo Regional, ou por iniciativa direta da própria empresa, são inúmeros os investimentos previstos em energias renováveis. Berta Cabral, a Secretária Regional com a pasta da Energia, em resposta ao deputado do PAN. O Parlamento dos Açores aprovou ontem, ao final do dia, por unanimidade, uma anteproposta de lei tendo em vista um subsídio mensal de insularidade de 250 euros para todos os elementos das forças de segurança em serviço no arquipélago. Apresentado pelo Bloco de Esquerda, o diploma que segue agora para a Assembleia da República diz respeito a elementos da Polícia de Segurança Pública, Guarda Nacional Republicana, Polícia Marítima, Polícia Judiciária, Serviço de Estrangeiros e Fronteiras,
corpo da Guarda Prisional que prestam serviço na região autónoma dos Açores. Eu penso que fica claro aqui que não estamos a tentar prejudicar ninguém através de não igualar na remuneração complementar, mas sim acabar com uma discriminação que já existe. Portanto, isto aqui não vai prejudicar ninguém neste momento, vai beneficiar quem está a ser prejudicado. No entanto, o caminho desta proposta não acaba aqui. E nós sabemos que ela irá para a Assembleia da República. E, infelizmente, nós temos exemplos de propostas que foram aqui votadas favoravelmente, com o consenso de todos os partidos, e depois chegou lá e não passou. E isso é preciso, neste momento, fazer um pequeno parênteses aqui, porque isto é muito importante para as forças de segurança, para os elementos das forças de segurança que nos estão a ouvir. E pergunto muito simplesmente, é preciso saber quais são as vossas posições, porque não nos podemos esquecer dos exemplos anteriores que temos tido. Alexandra Manes, deputada do Bloco de Esquerda, referiu ainda que a bancada do Bloco na Assembleia da República vai votar favoravelmente esta anteproposta. A deputada socialista Isabel Teixeira sublinhou que a emissão de parecer desfavorável por parte do Conselho de Ilha de São Jorge da anteproposta de plano de investimentos para 2023 espalha bem o desagrado que os conselheiros de São Jorge manifestaram para com esta governação. O Conselho de Ilha de São Jorge já analisou a anteproposta do Plano de Orçamento para 2023, emitindo parecer desfavorável. Algo que não me lembro ter acontecido anteriormente, ademais com a constituição do mesmo, demonstrando bem a insatisfação que está patente nas propostas apresentadas e na diminuição de cerca de 23 milhões de euros no investimento nesta ilha. A deputada do PS eleita por São Jorge, Isabel Teixeira, elencou setores como educação, saúde, infraestruturas, entre outros. O secretário regional da Saúde indicou ontem no Parlamento Regional que os bombeiros da Praia da Vitória terão uma nova viatura todo-terreno. Esta informação surgiu após o governante ter sido questionado pelo deputado liberal Nuno Barata sobre a previsão da aquisição de uma viatura com as mesmas características para a Ilha de São Jorge. Há um processo penso que são 20 ambulâncias, um processo que está a decorrer, e para além disso também o processo das 4 viaturas de todo o terreno, viaturas pesadas. Há 4 onde não está incluída nenhuma corporação de São Jorge, está incluída a decisão que teve apenas critérios técnicos e que tem a ver com a casuística e com o tempo de vida das viaturas existentes. E este critério fez com que fossem atribuídos, decidido, para as associações de Ponta Delgada, Ribeira Grande, Praia da Vitória, tendo em conta a casuística e o último veículo adquirido, e para a Graciosa, que não existe nenhum outro. Há uma única associação de bombeiros, e essa única associação de bombeiros não tem veículo mesmo, e tendo em conta o valor disponível no orçamento, foram estes 4. No próximo plano de orçamento iremos identificar outros 4 para avançarmos com outro tipo de contratação. Clélio Menezes, o secretário regional da Saúde, também responsável pela pasta da Proteção Civil na região. Ora, durante o plenário desta terça-feira, a secretária regional com a pasta da Energia revelou que o programa Solenerges contabilizou 446 candidaturas em todo o arquipélago, cumprindo assim as metas previstas no Plano de Recuperação e Resiliência. Efetivamente, nós, ao nível da região, recebemos já 446 candidaturas no valor de 6,5 milhões de euros ao Solenerges. É, de facto, um número bastante significativo, que nos apraz aqui registar, porque esse era o objetivo do Solenerges, era chegar ao máximo de pessoas possível, cumprir as metas do PRR, conseguir que as famílias aderissem a este projeto e, efetivamente, estamos a conseguir. Berta Cabral, a secretária regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas. A CUF e os acionistas do Hospital Internacional dos Açores chegaram a acordo de princípio para a aquisição do único hospital privado no arquipélago, localizado na Lagoa, na Ilha de São Miguel. De acordo com a nota divulgada, foi estabelecido um acordo de princípio para a aquisição daquela unidade hospitalar, destacando-se que o Hospital Internacional dos Açores, inaugurado em março de 2021, é já uma unidade de saúde de referência, dispondo de uma oferta alargada de serviços, designadamente atendimento urgente, bloco operatório, internamento, cuidados intensivos, exames especiais, entre outros. Para a CUF, a chegada aos Açores da sua rede de hospitais e clínicas será um motivo de grande satisfação, permitindo colocar ao serviço deste arquipélago a sua experiência de mais de 77 anos na prestação de cuidados de saúde
e desta forma contribuir para reforçar a oferta de cuidados diferenciados e de qualidade na região. Isenção, rigor, pluralidade. RCA. Há mais de 70 anos a formar e informar. As principais notícias dos Açores todos os dias na Voz da Terceira. A melhor informação tem o apoio. Quer poupar muito dinheiro no seguro de vida do seu crédito à habitação? Já não é obrigado a ter os seguros no seu banco. É isso mesmo. Fale connosco. Atlantis Seguros. No Largo de São Bento, número 2, telefone 295-705970. Atlantis Seguros. Quem conhece, confia. Estas foram as notícias da sua hora informativa nesta tarde de quarta-feira, dia 19 de outubro. Eu sou o Diogo Andrade, desejo-lhe a continuação de uma ótima tarde, se possível na companhia da sua rádio, o Rádio Clube de Angra, a Voz da Terceira. Hora informativa.